Vamos falar hoje sobre o Evangelho de João. A aula ainda não começou, estou esperando aí dar o horário e eu quero testar aqui meu áudio e meu vídeo com vocês. Todo mundo está me ouvindo, né? Está me vendo? Deixa eu ver aqui. Eu peço somente que vocês tenham um pouco de cuidado aí com um ambiente um pouco barulhento para não atrapalhar a fala, né, da gente, para ficar mais fluida aí a aula. E qualquer interferência aí no áudio, o pessoal da Abney Roma está aí para dar o suporte. Estou vendo aqui os detalhes finais. Vocês são alunos da Abney Roma? São visitantes? Eu sou aluno. Deixa eu ver aqui, Hugo. Ah, joia, Hugo. Eu também sou aluna. Damares, né? Muito legal. É bom que a Abney Roma atrai alunos do Brasil inteiro, né? Então tem aluno do norte lá do Brasil, do Amazonas. Aí tem do sul, do sudeste, nordeste. É muito legal. Só dando uma instrução para vocês, vocês estão vendo aí um quadro do lado, uma lista, do lado direito, tem o nome dos alunos, né? E tem um botãozinho vermelho, um microfone que fica vermelho quando você clica em cima. Se ele ficar vermelho é porque o seu áudio está mudo. Então, se houver algum barulho no ambiente, é só clicar nesse botãozinho que o seu microfone vai ficar mudo. Também tem um botãozinho da câmera, aí é só habilitar e desabilitar, né, a câmera com esse botãozinho. Caso, né, você queira se ocultar. E os demais detalhes aí é só entrar no bate-papo. Qualquer dúvida também que vocês tiverem pode mandar para mim ou para o pessoal da Abney Roma. Se for dúvida da aula pode mandar para mim pelo bate-papo que no final eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Boa noite, agora oficialmente. Meu nome é Eric Couto, eu sou aí professor da Abney Roma, convidado, né? Eu sempre estou aqui na Abney Roma dando algumas palestras, algumas aulas. E agora a gente vai tratar do Evangelho de João. Serão 2 aulas gratuitas, abertas ao público. E a gente irá tratar alguns pontos do prólogo de João, que é o capítulo 1 de João. O início do capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Então, antes, né, de começarmos a aula, eu vou me apresentar também em relação ao que eu faço, né? Eu sou estudante de grego, literatura grega, com ênfase em estudos literários da Universidade Federal de Minas Gerais.
E mexo com literatura judaico-cristã, já tem um tempo aí, né? Com literatura semítica, hebraica, aramaica, também com as línguas antigas semíticas, egípcio, as línguas mesopotâmicas. E eu sou um apaixonado por línguas e cultura bíblica. Então, eu exploro aí há um tempo assuntos relacionados à Bíblia, tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Se vocês verem, né, o Evangelho de João, apesar de ser do Novo Testamento, ele é embebido com literatura e conteúdos relacionados ao judaísmo e ao Antigo Testamento. E isso a gente vai ver agora na aula, um pouquinho disso, né? Então vamos lá. Diálogos entre o Evangelho de João e o judaísmo do seu tempo, aula 1, da Bnei Roma. Então vamos fazer uma introdução. Tá tudo certinho, né? Eu costumo falar um pouco rápido, aí se passar alguma coisa vocês podem pedir para repetir, ok? Vamos aqui a uma introdução rápida do Evangelho de João. Na verdade é de autoria, de local, justamente porque a gente não vai tratar assuntos mais densos nessa aula. A Bnei Roma está aulas sobre o Evangelho de João mais profundas em relação à autoria, composição, os capítulos, né, análise de cada capítulo. E agora a gente vai focar em alguns assuntos mais pontuais do prólogo, mas indo já para algumas questões de autoria e datação. Há um debate aí entre os pesquisadores sobre a autoria do Evangelho de João. Alguns dizem que ele foi composto por João, filho de Zebedeu, que é citado lá em Mateus, um dos filhos de Zebedeu, né? E outros dizem que ele foi o autor do Evangelho. João, presbítero, citado por Papias, um bispo, né, da cidade de Hierápolis, que viveu aí por volta de 130 depois de Cristo. E ele escreve a respeito de um tal de João, o ancião, o presbítero, né? E ele fala se referindo ao João, que tradicionalmente é conhecido como o autor do Evangelho. Outros dizem que é o discípulo que Jesus amava, desconhecido, mas que é citado no próprio Evangelho de João, no capítulo 20 e 21, que recosta ao peito de Jesus, né? Então esse discípulo, na verdade, ele escreveu o Evangelho e foi atribuído, né, a esse Evangelho. E alguns dizem também que pode ser o autor de João, um discípulo da comunidade do próprio João. Então um discípulo que estava, né, entre os discípulos de João, membros da comunidade de Éfeso, para onde o João foi, né? E a datação desse evangelho é por volta aí do ano 90 a 110 depois de Cristo. A datação e a autoria são muito fluidas. Por quê? Nós estamos lidando com um documento antigo. Documentos antigos, mesmo que a tradição diga que João, o discípulo de Jesus, compôs esse evangelho, o evangelho é unitário, foi composto por um só autor, a tradição diz isso, a tradição da igreja, mas sendo um documento antigo e a partir da pesquisa historiográfica, a pesquisa científica, sabe-se que isso não é procedente, não procede essa afirmação por completo. Na verdade, a gente sabe que um documento antigo ele é composto por várias mãos, vamos dizer assim. Pode até ter havido uma mão inicial do próprio evangelista, alguém muito próximo a ele, um discípulo no caso aqui, por exemplo, como está listado aqui. Mas depois esse documento passa por várias edições, como a gente fala. E essas edições criam camadas e geram um texto final que é recebido pelas comunidades cristãs. E isso pode ser aplicado a qualquer outro tipo de texto. Essa metodologia de análise de um documento pode ser aplicada a outros documentos antigos, né, como os documentos
gregos, né, antigos, como a Ilíada, a Odisseia, e até os evangelhos, outros escritos também. Essa ideia de vários autores, um autor principal não, e uma composição final depois de várias edições. Isso gera um tempo para que esse documento seja formado. Então, esse tempo aí, a sugestão, depois de várias pesquisas, né, apreendidas aí por várias pessoas, é de 90 a 110 depois de Cristo. Depois dessa época, há algumas alusões a esse evangelho já, entre os escritos dos pais da igreja, por exemplo. Então, a partir dessas alusões a alguns versículos de João, sabe-se que a data final pode ter sido 110 depois de Cristo. As características. Mesmo a gente não sabendo exatamente quem era o autor, ou os autores, a gente pode tomar algumas características deles a partir do próprio evangelho. Que ele era uma testemunha ocular de Jesus, né? Passagens no evangelho demonstram que somente uma testemunha ocular poderia ter algumas coisas lá. Uma tela relativamente recente no meio acadêmico. Por ser um evangelho tardio, tradicionalmente se fala que ele não tinha qualquer tipo de testemunho ocular. Mas hoje que tem sinais de testemunho ocular nele. Aramaísmos, hebraísmos, referências locais de Jerusalém que não poderiam ser conhecidos na época posterior, algumas formas de escrita que são do primeiro século, né, bem anteriores e não são do segundo século, como no ano 110, por exemplo, que é a composição final do Evangelho. Então, dentro dele há material, dentro do Evangelho de João, há material antigo, ainda de uma testemunha ocular, o que provavelmente foi um do Evangelho. A gente sabe também que, pelo menos por um judeu palestino, então um judeu palestino participou da composição do Evangelho de João. Isso eu sei por quê. Porque existem várias referências como eu falei, a língua e aramaica, há contextos específicos de Israel. E eu falo aqui judeu palestino porque Palestina é a região, né? No acadêmico é o nome dado à região. Então, judeu palestiniense também, né? E ele tem essas características, então, de antiguidade, que recuam o texto, o início da composição do evangelho um tempo anterior. Lembrando que os documentos podem ser posteriores, uma posterior, mas não ser antiga. Então, essa tradição, um relato, né? E depois a composição também, algumas partes da composição pode ser antiga, mas a formulação final do documento é posterior. É como que você começa a escrever e seus filhos, netos e bisnetos continuam até fechar essa carta e entregar à família, vamos dizer assim. Um exemplo para a gente entender melhor. A gente sabe também que, apesar de conter uma autoria, pelo menos uma autoria antiga, esse evangelho seria porque tem alguns que mostram, apontam para posteriores. Por exemplo, ele contém uma alta cristologia. O que é isso? A cristologia é a respeito do Cristo, do Messias, entendido como Israel e como o Messias que a igreja recebeu, denominado em grego Cristo, o ungido, aquele que viria, o Salvador do mundo, e toda a teologia e doutrina formada ao redor dele, como o Cristo. Os outros evangelhos têm algumas concepções sobre Jesus como Cristo. Por exemplo, alguns falam que ele é o Filho do Homem, lá em Mateus, em Marcos, como aquele que cura. Mateus também mostra que ele será Deus, mas só que ainda é muito tímida a forma como eles aplicam esses títulos a Jesus, e é muito nebuloso como esses títulos eram vendidos nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, por exemplo. Mas João, os títulos são muito densos e demonstram uma concepção, por exemplo, de divindade
aplicada a Jesus muito maior. Então, por exemplo, Jesus não é chamado Filho de Deus porque foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, como Mateus parece afirmar. Não, ele é chamado de Filho de Deus porque ele era pré-existente com o Pai e ele tinha uma relação tão próxima do Pai que ele podia ser chamado de Deus. Então, essa forma de ver Jesus como Deus é muito alta. Então, a gente chama de alta cristologia. Ela faz parte da alta cristologia e não da baixa cristologia que a gente encontra em outros evangelhos e também no Evangelho de João, em algumas passagens. Ele contém muito da alta cristologia, que é uma formulação posterior da igreja. As comunidades cristãs estavam muito mais maduras e conceberam Jesus como Deus de forma muito mais madura, então mais coerente. Então, isso é expresso no Evangelho de João, demonstrando que é algo tardio. Tinha também no Evangelho de João também mais tardia afligiam as comunidades cristãs. Por exemplo, a questão da Eucaristia. Apesar do Evangelho de João não conter um relato da última ceia como os outros evangelhos, da instituição da Eucaristia como nos outros evangelhos, ele contém várias referências à Eucaristia, à ceia do Senhor, né, como os protestantes chamam. E ela é interpretada em vários títulos, como o sangue, a bebida, o corpo, a comida, o pão. E essas concepções são de formulações tardias sobre a Eucaristia, sobre os problemas como os criam ou não a Eucaristia e como isso está sendo solucionado pelo Evangelho de João. O Evangelho de João está mostrando que qual é a verdadeira concepção ao redor do corpo e do sangue de Cristo, que depois era partilhado na comunidade cristã. Então, isso ainda não era muito incipiente nos outros evangelhos. E no Evangelho de João, isso é muito mais coerente e muito mais denso. A forma como ele apresenta essas questões são de forma muito densa. E os embates com os judaísmos da época que o Evangelho foi compilado. A gente pode ver que nas passagens da vida de Jesus sobre as discussões ou debates que tinha com os fariseus, ou que os fariseus tinham em relação a ele, sobre algumas questões da lei, e sobre a perseguição da comunidade judaica de Jesus, da época de Jesus, em relação a Jesus, a obra de Jesus. Então, essa ênfase que ele dá não é vista em outros evangelhos, e a ênfase no judaísmo, nos judeus, né? E sempre é um enfoque nos judeus, da ideia de que eles queriam, o autor de João queria mostrar essa distinção entre a comunidade cristã e a comunidade judaica, e Jesus como o rompimento dessa comunidade que não entendia-o como Messias, que não entendia Jesus como Messias. Então, o Evangelho de João mostra isso claramente, que existiam dois grupos e eles eram antagônicos. E não como os outros evangelhos, que ainda mostram os seguidores de Jesus como judeus praticantes que ainda não tinham criado comunidades independentes. Por que isso representa uma época posterior, que é a época justamente que o Evangelho foi escrito, 90 a 110 depois de Cristo? Porque nessa época o judaísmo e o cristianismo estavam já se separando. Na época eles foram escritos, mais ou menos 60, 70 depois de Cristo, os cristãos eram seitas, né? Eram comunidades dissidentes do judaísmo. Já nessa época, no Evangelho de João, o judaísmo já tinha entendido que as comunidades cristãs alguma coisa independente do judaísmo, tinham dado um corpo doutrinário próprio, teológico próprio, e eles já tinham emitido algum a respeito comunidades, né, e até algumas coisas, uma separação mesmo dessas comunidades entre a sinagoga e as cristãs, e também cristãos. Já estavam havendo
essa profusão da fé cristã fora do círculo judaico, de forma maior fora do círculo judaico, nas comunidades de não-judeus. Como isso aconteceu nesse período, provavelmente, e isso é exposto muito no Evangelho de João, esses embates com os judeus da época dele, justamente para mostrar que essa época do ano 90, 110, estava acontecendo essa separação entre judeus e cristãos. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Vamos agora para a questão do verbo. Então, a gente fez uma rápida introdução, muito rápida. A gente não tem tempo nessa aula para poder aprofundar sobre as questões introdutórias do livro do Evangelho de João. E a gente já vai partir para o tema da aula, que é o verbo. Então, o verbo divino. Aqui nós temos o primeiro versículo do Evangelho de João, que encabeça o prólogo ou o hino dedicado ao verbo, que é composto mais ou menos de 18 versículos, 18 primeiros versículos do capítulo 1. E em honra essa parte do Evangelho, alguns supõem que o Evangelho foi escrito ao longo daquele período, né? E no final dessa compilação do Evangelho, esse hino foi acrescentado por um outro autor. Alguns sugerem também o próprio autor do corpo do Evangelho inteiro, mas outros dizem que foi por outro autor e encaixado no início do Evangelho, para exaltar o verbo divino, que a gente vai entender quem é esse verbo. Então aqui tem o primeiro versículo em grego: En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Então, no princípio era o verbo ou a palavra grega a gente vai ver que significa palavra também, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui nós temos o primeiro versículo, que vai ser praticamente a base da nossa aula. Eric, dá para fazer uma aula só com um versículo bíblico? Dá. Vocês vão ver que esse versículo tem conteúdo para dedéu, como o pessoal fala. Tem muita coisa explorada nele, e a gente vai ver o contexto por trás desse versículo. Então a palavra logos, grego, que está aqui, logos, vários significados. Com o léxico grego do Liot, é um léxico muito reconhecido na categoria. Ele tem vários significados. Conto, então uma conta matemática, ou um conto, uma história, uma lenda, uma fábula, relação, medida, proporção, razão, explanação, explicação, exposição, debate, expressão e, por último, palavra. Olha que interessante. É um dos vocábulos gregos mais polissêmicos que há na língua grega. É a palavra logos. Ela é muito polissêmica. Ela tem vários significados. E o significado que a gente vai explorar mais é esse aqui, a palavra, que é o mais difundido na língua grega usada pelos judeus para escrever os evangelhos, a Bíblia hebraica, a Bíblia grega, a tradução grega das Escrituras, que é a Septuaginta, e o Evangelho de João. Então, o termo comum que a gente traduz aí no meio judaico e no meio cristão de logos é palavra. Então, o pano de fundo do logos joanino. A gente vai dividir essa aula aí em 4 partes. A gente vai ver cada parte dela para compor esse quadro geral do que está por trás do logos joanino. Então, vamos lá. A primeira parte a gente vai ver sobre a palavra do Senhor no Antigo Testamento. O que é essa palavra? Né? Já que logos significa palavra. A sabedoria nos livros sapienciais e a tradição rabínica. Então, a gente vai ver o que é a sabedoria e como ela é definida nesse corpo aí dos livros sapienciais e da tradição rabínica judaica posterior, mas que remonta à época de Jesus e à época da composição do Evangelho de João. O Logos em Filon de Alexandria, que é um autor judeu do final do século I a.C., do início do século I depois de Cristo,
e o membra, vocês vão ver o que significa membra, do Senhor na tradição, que também a gente vai explicar o que é. Vamos lá. Começando do primeiro ponto. Então, a palavra do Senhor no Antigo Testamento. Então, a gente sabe, né, pelo Pentateuco, pelo próprio Pentateuco, que a primeira palavra, vamos dizer assim, que o povo de Israel recebeu de Deus, o corpo, os livros que compuseram a palavra de Deus, era a Torá. Torá em hebraico significa instrução e depois passou a ser entendido como lei, né? Nomos em grego, e foi dado esse nome de Torá aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Isso numa época já antiga, antes de Cristo, um pouco depois do cativeiro babilônico, século IV, III, antes de Cristo. Então já foi dado o nome de Torá, ou Pentateuco, entre os judeus de fala grega, para os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que representavam a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, certo? Que estava ali sintetizada nas 10 palavras ou 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos que estava ali no início da revelação no Monte Sinai, foi expandido, né? E com o passar do tempo, os judeus foram colhendo tradições e compondo o Pentateuco até formá-lo por completo depois do exílio babilônico, durante o exílio e depois do exílio babilônico, para então promulgá-lo como a Torá, isto é, a lei por excelência dos judeus. Depois vieram os escritos proféticos, os outros escritos, salmos, provérbios, que eram basicamente comentários e tradições do povo de Israel, comentários sobre do povo de Israel e também sobre a lei. E outros escritos que compuseram, então, finalmente a Bíblia hebraica, que entrou como atos também de livro sagrado antes de Cristo, séculos antes de Cristo. Mas os primeiros livros sagrados eram aqueles que compunham o Pentateuco, a Torá. Então, disse mais o Senhor a Moisés, Êxodo 34, 25. Escreve essas palavras, porque conforme essas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Por que eu coloquei esse versículo aqui, de Êxodo 34? Para mostrar que a lei que Deus deu a Israel, por meio de Moisés, foi chamada de palavras da aliança, as palavras de Deus. Escreve estas palavras, olha, essas palavras. Então vocês vão fazendo aí o quadro já do que é a palavra de Deus. E outro... Eu peço aí, eu acho que é a Ellen, ou Ellen, tem como você só desabilitar o microfone, por favor? Aí quando você puder falar, é só habilitar. E com esses aí vai dar 11... Então vamos lá. A Torá, então, era compreendida desde o início da história de Israel como sendo a palavra de Deus por excelência. Os outros livros, Salmos, Provérbios, os escritos proféticos, eles tinham a santidade deles no cânon bíblico como resultado da santidade que era primeiro do Pentateuco, da Torá. Certo? Então, a Torá era santa por excelência. Então, por causa da autoridade provinda dela, os escritos posteriores a ela, como os escritos dos profetas, eram entendidos como Torá para os judeus. Então, por ela ser uma referência tão grande na mente dos judeus, na vida dos judeus, depois do exílio, né, séculos antes de Jesus e na época de Jesus também, o nome aplicado, inclusive, à tradição dos escritos posteriores e a própria tradição rabínica que estava se formando ali na época de Jesus. Tudo que gerenciava a vida religiosa judaica, que provinha do Pentateuco, quer fossem os escritos proféticos da Bíblia, os profetas Isaías, Ezequiel, os livros históricos, Samuel, poéticos, Salmo, Jó, e a tradição, né, os comentários dos mestres judeus
daquela época, tudo podia ser chamado de Torá. A gente vê isso aí no próprio Evangelho de João, no capítulo 12. Olha que interessante. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? O Cristo, o Messias, né? Porque nós temos ouvido da lei que o Messias permanece para sempre. Se você for buscar na lei de Moisés, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você não vai encontrar nenhuma referência ao Messias judaico. Mas se você for ver em Isaías, Ezequiel, em Daniel, você vai ver referências ao Messias, ao futuro Salvador. Então, é que não é uma referência à lei de Moisés, é uma referência à lei de Deus espalhada por toda a Bíblia hebraica, que recebeu o nome de lei justamente por causa da Torá. Então, a Torá deu nome também à própria palavra de Deus inteira. Então, a ideia do judeu na cabeça dele era o quê? A Bíblia inteira é a lei de Deus. Então, ela também é a palavra de Deus. Então, aqui tem a explicação. Então, Isaías 9, por exemplo, e Ezequiel 37. Então, formado esse quadro na nossa mente, que a Torá é a palavra de Deus por excelência, e ela deu esse nome de Torá também aos outros escritos da Bíblia. Então, todos os escritos da Bíblia são a palavra de Deus. A gente vai entender agora qual é a função dela na mente de aí um pouco antes de Jesus, e o que gerou essa mentalidade que está por trás do João. A palavra do Senhor participou da criação do mundo. Nos Salmos ali tem essa referência. Os céus, sua palavra, se fizeram. Então, essa ideia de que a palavra de Deus fez e a terra está em Salmos e pode ser aplicada na ideia de palavra de Deus, o que a palavra de Deus executa. Então, vão guardando isso em mente. Entre os profetas, a palavra do Senhor é a expressão correspondente a disse o Senhor. Então, por exemplo, disse o Senhor a Isaías, Isaías 7. É a mesma coisa que falar, veio a minha palavra do Senhor. Veio a mim, veio a palavra do Senhor a Isaías. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Então, vir a palavra do Senhor a alguém era igual o Senhor falar. Então, essa palavra que fala é o próprio Deus falando, na verdade, e essa palavra que cria todas as coisas. Daí a gente sabe que tem uma relação com Gênesis, que Deus criou todas as coisas falando, né? Então isso, na verdade, são comentários de Gênesis. E daí a gente vê que os próprios outros escritos da Bíblia hebraica são comentários da própria Torá. Então vamos lá. Essa palavra também era enviada para acudir alguém que sofria. O Salmo também tem essa ideia. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Está errado, é mortal, não é moral não. Mortal. Salmo 107, versículo 20. Então a palavra de Deus, o salmista diz que é enviada por Deus para sarar Israel do que é mortal. A palavra de Deus salva. Ela não somente cria os céus e a terra, mas também salva os habitantes da terra. E a criação também, né? Então vão compondo essa imagem aí na cabeça de vocês. Em Isaías, essa mesma palavra que a gente está vendo que vem aos profetas e que ela tem poder suficiente para criar e salvar, certo? Papel mais específico. Qual é o papel mais específico? É de enviar uma mensagem específica de Deus ao profeta e executar uma ordem divina para o seu povo. Então, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes beneficências. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei,
a quem enviei. Então, Isaías 55, né? Então, o profeta aqui diz o quê? Que essa palavra que vinha a ele para revelar a mensagem de Deus, que veio a Moisés na forma de Torá, e que estava disseminada aí nas palavras dos profetas, viria agora a ele para executar uma ordem, de uma missão divina no meio de Israel. E faria com que eles se voltassem a Deus, os israelitas voltassem a Deus em aliança perpétua, e eles fossem transformados. Então ela iria para Israel e não voltaria vazia a Deus, mas executaria a missão de Deus entre os israelitas. Essa ideia de que a palavra contém uma missão, a palavra de Deus contém uma missão a ser executada entre Israel, no meio de Israel, está começando a ser formada aqui de forma muito mais vívida, muito mais forte. Pronto, então a gente já está pegando esse quadro geral. A Torá, ela é a primeira forma de palavra de Deus, que depois é expandida para os outros escritos, inclusive os escritos proféticos. Essa palavra ela é dinâmica, ela é enviada por Deus tanto para criar, como em Gênesis, quanto para sustentar e salvar a criação, como está nos profetas em Salmos. E ela é enviada entre os profetas para executar também ações no meio de Israel de salvação, exatamente, como eu falei, e específicas. Então, uma missão específica é dada a essa palavra. Então, esse entendimento sobre a palavra de Deus estava nos livros deuterocanônicos. O que são os livros deuterocanônicos? Eles são livros que não faziam parte do cânon, mas eles eram muito difundidos entre os judeus da época de Jesus, entre os judeus de fala grega. Então, eles liam muito esses livros. E eles entraram no cânon da Igreja Católica. Então, se vocês forem ver a Bíblia Católica, contém esses livros que são chamados de deuterocanônicos, que significa os canônicos em segundo grau, né? Então, o livro de sabedoria, que está lá, tem uma passagem no capítulo 18 que diz o seguinte: vossa palavra toda poderosa desceu dos céus. Ele está falando aqui do episódio do Egito, do êxodo do Egito, que o povo de Israel teve ali a praga dos primogênitos, né? Passou pela praga dos primogênitos, mas não teve os seus primogênitos mortos, mas os egípcios tiveram. Então, vossa palavra toda poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro arremessou-se sobre a terra condenada à ruína, que era o Egito. De pé, ela tudo encheu de morte, e pisando a terra, tocava os céus. Preenchia tudo, né? De morte. A gente entende pelo livro de Êxodo que era um mensageiro, né? Um anjo da morte, ou um mensageiro ao próprio Deus, né? Ali o texto é obscuro. Mas aqui, o livro de sabedoria, que contém uma tradição já em volta dessa palavra, já existia. Esse livro é mais ou menos do século II, I a.C., ele já continha essa doutrina, essa teologia em volta da palavra já bem mais formada do que da época dos profetas. Ela já via a palavra como algo quase independente de Deus, que era enviada pelo próprio Deus para executar a sua missão. A gente vê isso em Isaías, mas isso aqui é muito forte, isso aqui é mais firme, né? Mais denso. Então, a gente percebeu que a palavra de Deus, a começar da Torá, ela tinha essas funções na criação, de iniciar a criação, executar a salvação e ser enviada para ir a Israel em missão, e começou a criar um corpo muito forte ao redor dessa palavra, já no judaísmo posterior ao exílio babilônico, que é a época do livro de sabedoria. Agora a gente vai ver a relação entre essa palavra de Deus que a gente viu, então essa palavra de Deus aqui, com a sabedoria. Então existia uma ideia de sabedoria nos livros sapienciais. O que quer dizer livro de sabedoria? São livros que tinham conselhos, normas de vivência, né? De como se comportar na mente. O livro de Provérbios é muito cheio disso. A instrução do pai, da mãe ao filho, né? Como as pessoas se comportariam diante de outras nas ruas. E esses livros que compõem o cânon da Bíblia hebraica,
algumas passagens deles comparam a sabedoria a essa palavra de Deus, a lei do Senhor, a Torá. Então aqui, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, compara a lei do Senhor à sabedoria. Provérbios 3:19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Então, a gente viu que Deus fez isso com a palavra dele, não é? Deus, com a palavra, criou os céus. A gente viu isso em Salmos. Mas, agora, ele está dizendo que foi com sabedoria. Então, a gente pode ver que existe uma equivalência agora nesses livros, nos livros sapienciais, entre a palavra ou a Torá e a sabedoria. Agora, em Provérbios 8, a gente vai ver isso muito mais forte, muito mais claro. É chamado de o grande hino à sabedoria, Provérbios 8. É um capítulo inteiro em honra à sabedoria. Eu dividi aí algumas partes, peguei só alguns versículos para mostrar a vocês esse louvor à sabedoria. Então, versículo 1. Não clama a sabedoria, porventura, e a inteligência não faz ouvir sua voz? Então, aqui ele está iniciando o capítulo, o autor de Provérbios, falando que a sabedoria está clamando. E está deixando a voz dela ser ouvida nas ruas, né? Depois os versículos falam nas ruas, nas esquinas. E depois os versículos seguintes falam o seguinte. O Senhor me o princípio de seus caminhos. Isso é a sabedoria falando. Que abriu aí o capítulo. Então, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então. E antes de suas obras. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, a sabedoria aqui é colocada no início da criação de Deus, ajudando Deus a criar o mundo, e ela existe desde a eternidade, desde o princípio, né? E ela é o arquiteto, o gestor, aquele que orienta a Deus, orienta, entre aspas, né? Na criação de tudo. Media a criação, né? E aqui se encaixa direitinho as ideias do que é aplicado aqui à sabedoria com o que é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, Deus fez os céus e a terra. A gente viu lá em Salmos. Então aqui a equivalência é plena entre a palavra de Deus e a sabedoria. Então, a gente fez esse quadro na Bíblia hebraica e a gente vai ver agora na tradição judaica. A gente vai pegar aí, que é um trecho da tradição rabínica, do judaísmo rabínico, que é um pouco posterior a Jesus, é mais ou menos do século 8 depois de Cristo, mas só que a tradição que está aqui dentro desses textos é bem anterior e remonta ao primeiro e até antes, ao primeiro século e até antes. Então, eu coloquei aqui justamente porque ela vai mostrar ideias e conceitos que refletem as coisas que os judeus criam na época de Jesus e dos evangelhos e do evangelho de João. Então aqui, né, é o trecho em hebraico e aqui é o texto traduzido que diz o seguinte. Diz a Torá. Os rabinos estão comentando o capítulo 1 de Gênesis, né? Olha que interessante. Diz a Torá. A Torá diz: eu fui o instrumento de trabalho do santo, bendito seja ele, de Deus. Então os rabinos eles brincam muito com a Bíblia falando, a Torá falando, os animais falando. Eles têm muitos comentários assim, muito lúdicos. E ele botou aqui com uma Torá falando. Eu fui instrumento de Deus, do trabalho de Deus. Na prática humana, quando um rei mortal constrói um palácio, ele não faz recorrendo à sua perícia. Ele recorre à perícia de um arquiteto. O por sua vez, não constrói da sua cabeça. Ele emprega planos e diagramas para saber como dispor os cômodos e os podíguos. Então Deus consultou a Torá, olha que interessante, e criou o mundo. Então, essa era a ideia
que os judeus da época de Jesus tinham a respeito da Torá. E Deus consultou a Torá, isto é, a palavra de Deus por excelência, a sua própria palavra, e criou o mundo. E assim diz a Torá: pelo princípio de Deus criou. Pelo princípio Deus criou. Então ele está interpretando, no princípio criou Deus, de Gênesis 1, como pelo princípio, porque essa palavra hebraica, Bereshit, no princípio, pode ser usada como com princípio, ou pelo princípio Deus criou. Pode ser traduzida assim também. Então, esse rabino aqui, ele entendeu que pelo princípio Deus está criando. Então, qual é o princípio? Ele vai falar agora. Onde princípio refere-se à Torá. Como diz o versículo: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Que é uma outra tradução do versículo 22 de Provérbios 8, que a gente acabou de ler. Então aqui, ó. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. A gente pode traduzir esse versículo assim também. O Senhor, ele traduziu aqui, né? O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. O Senhor me possuiu como princípio do seu caminho. Então ele entendeu como o princípio do seu caminho. Então ele entendeu que a sabedoria era o princípio, e ele fez analogia com Gênesis, que tem também no princípio, então ele entendeu que lá estava a sabedoria criando com Deus o mundo. Interessante, né? Isso aqui é o pensamento rabínico mais vivo, mais forte. Exato no prazo até dia 26. Bom? Eu acho que Eita, eu peço aí que quem está com o microfone ligado... Ah, joia. Então vamos lá. Então você já tem agora em mente que a Torá, na cabeça do judeu contemporâneo a João, ao Evangelho de João, a Torá é igual à palavra de Deus, e essa mesma palavra criou tudo. Era o princípio da criação. Era o princípio no início ali das obras de Deus. E foi por meio dela que Deus criou o mundo. Praticamente é o que a gente está vendo em João, né? Olha que interessante. O Tratado Avot, que é um tratado da Mishnah, que é um dos livros principais da tradição judaica, a tradição que antes era oral, na época de Jesus, a tradição dos anciãos, que se tornou escrita a partir do século III depois de Cristo. Os judeus escreveram essa tradição, e ela tem um livro aí, que é esse livro aqui, Tratado Avot, é o Ética dos Pais. E uma passagem lá fala o seguinte: Israel é amado, pois foi dado a ele o instrumento pelo qual o mundo fora criado. Amor mais excelente, porém, foi-lhe permitido conhecer, pois foi-lhe dado o instrumento pelo qual o mundo fora criado. Como foi dito? Porque instrução boa dei-vos, minha lei, não a deixai. Que ele cita aí Provérbios. Olha que interessante. Aqui esse da tradição judaica fala que Deus deu a lei a Israel. Muito bom. E foi algo tão forte que Deus deu que ele criou por meio dele o mundo. Deus criou o mundo por meio dele, que é a própria Torá. Deus deu a lei, a Torá a Israel, e Israel deveria agradecer por isso. Interessante, né? Aqui a parte em hebraico. Então aqui a gente viu até agora que a palavra de Deus criou o mundo. Essa Torá foi usada por Deus para criar o mundo. E ela era tão amada, como a gente está vendo aqui, por Deus, que ela era chamada inclusive de filha de Deus, pelos rabinos. Aqui tem o versículo, a passagem em hebraico aramaico, né? Dessa parte da tradição também, que os rabinos chamavam de Deus. Tenura banan, hakore pasuk shel shir hashirim. Então aqui em hebraico, nossos rabinos ensinaram. Então aí a tradição fala: aquele que recita um verso dos Cânticos dos Cânticos e trata-o como cântico qualquer, traz mal sobre o mundo. A Torá, pois, cinge-se de saco. Aí ele agora vai brincar. Que esse rabino está acusando as outras pessoas de usarem os escritos bíblicos como cânticos, que falar: olha, quando vocês fazem isso, a Torá faz alguma coisa. A Torá, ela cinge-se de saco, ela fica humilde, humilhada, e se posta diante do santo, bendito seja ele, que é Deus, uma forma de dizer Deus, né?
o Senhor, e lamenta diante de Deus, dizendo: soberano do universo, teus filhos me fizeram como a harpa, sobre a qual eles levianamente jogam. Deus então responde: minha filha, quando eles estão comendo e bebendo, com o que devem se ocupar? Então, a Torá é chamada de filha de Deus, minha filha. Deus chama a Torá de minha filha. Interessante, né? Então, aqui é uma passagem para mostrar essa relação íntima entre a Torá e Deus. Aí tem várias passagens da tradição judaica que mostram outras coisas. Mostra que antes da criação do mundo ela já existia, que Deus, que a Torá, ela regula todo o universo. Então, tudo da tradição judaica que eu não pude mostrar por causa do tempo da aula. Passando mais um slide. A gente, tendo definido essa concepção, que já é muito próxima do Logos de João, do Verbo de João, o Verbo também estava no princípio com Deus, e ele criou todas as coisas, né? E ele teve uma missão, né? Ao se encarnar, a gente vai ver outro aspecto dessa palavra, desse verbo que estava na tradição judaica, que está por trás do verbo joanino ali do prólogo, que é as ideias que estão nos escritos de Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria era um filósofo judeu helenista, que viveu entre 20 a.C. e 50 d.C., e ele expressou nos comentários dele do Pentateuco e de escritos filosóficos algumas concepções sobre o Logos, a ideia de palavra, de regra, né, grega aqui, nos seus escritos, e a forma como ele define o Logos é muito parecida com a forma que a gente vai ver em João. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: antes da criação, Deus concebeu em sua mente o cosmos intelectual, mundo da mente, que é o seu Logos. Então, o Logos de Deus, a palavra de Deus, estava na mente de Deus, criando o mundo intelectual. E aqui fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A mesma coisa que está expressa aqui, essa parte dos escritos de Fílon. O primogênito de Deus e seu filho é o Logos. Olha que interessante. O Logos é o primogênito de Deus. A gente vai ver essa passagem aqui de forma maior. Daqui a pouquinho. Em grego, Logos Theos é colocada o mais próximo, é colocada a mais próxima, sem nenhuma distância intervindo ao único verdadeiro existente, que é Deus. Então ela é a coisa mais próxima de Deus possível. E o Verbo estava com Deus. Interessante, né? Por que o Verbo estava com Deus? Porque na mente dos judeus que estavam lendo esse evangelho, que iam ouvir esse evangelho de João, a palavra era algo que estava mais próximo de Deus. Então, João, ele mostrar que Jesus era essa palavra mais próxima de Deus, que estão nesses de Fílon, que ela estava na mente de Deus. Olha que interessante, outra parte dos comentários de Fílon. O título Deus é dado para o seu principal Logos, para a sua principal palavra. Deus tinha várias palavras, mas ele tinha uma palavra principal, uma razão, uma palavra chefe que reunia todas as outras palavras e era a única que podia ser chamada de Deus. O maior poder é o divino Logos, a divina palavra. Moisés deu-lhe o nome de Deus. Isso Fílon falando em um dos seus escritos. E o verbo era Deus. João falando agora. Aqui tem uma passagem em grego, aquela passagem que eu citei antes, dele falando que a palavra de Deus é o primogênito, a gente vai vê-la de forma maior agora. Então, sobre a Babel, Fílon comentando a parte de Babel, da Torre de Babel, de Gênesis, e ele fala o seguinte: se há alguém ainda indigno para ser chamado filho de Deus, deixe primeiro tomar o seu lugar como primogênito de Deus, o Logos. Então, ele está falando, se alguém é indigno de ser chamado filho de Deus, se retire e deixe o seu lugar de ser chamado filho de Deus para o Logos, que é o primogênito de Deus. Então, o Logos é o primogênito de Deus, que detém o presbitério. Ele é um ancião, é o mais velho, presbitério significa isso,
É o mais velho entre os anjos, como se fosse o seu governante. E muitos nomes são dele. Muitos nomes são desse logos, dessa palavra. Logos em grego é palavra, né? Então, dessa palavra. Pois ele é chamado de o princípio. Estão vendo aqui que é a mesma tradição que está aqui, a que a gente viu aqui, ó, entre os rabinos. Cadê? Aqui. Os rabinos chamaram a Torá de quê? A Torá que criou o mundo é chamada de princípio. Princípio refere-se à Torá. Então, Fílon, apesar de ser grego, ele era judeu helenista, era da região do Egito, de Alexandria, ele tinha a mentalidade dos rabinos. E ele é anterior a Jesus. Ele é do século I antigo. Então, mostra que essa tradição dos mesmos sendo posterior a Jesus, muito antiga. Então, a palavra, no caso aqui o Logos, que na cabeça de Fílon também possivelmente era a lei, a palavra por excelência, era o princípio, o nome de Deus. Então, essa palavra pode ser chamada de o princípio, pelo nome de Deus, Adonai, o Senhor, né? A palavra, então ele é redundante aqui, ele cita, ela é chamada de a palavra, né? E o homem é a sua imagem. Olha que interessante. O homem era a imagem da palavra, não era a imagem de Deus, era a imagem da palavra de Deus. Porque se nós ainda não nos tornamos aptos a sermos considerados filhos de Deus, podemos ser filhos de sua imagem visível. Vocês lembram de alguma coisa aqui? Imagem visível. Quem é a imagem visível? A mais santa palavra. A gente vê essa ideia de a imagem visível em Paulo. Que Jesus é a imagem visível. A imagem do Deus invisível, né? A imagem daquele que é invisível, Deus. Pois a palavra é a imagem mais velha, nascida de Deus. Interessante, né? Então, essas ideias estão por trás, dando eco ao prólogo de João. A última parte agora da aula, a gente vai ver a ideia de memra. Né? O que é memra? Memra é a palavra aramaica para palavra. A própria palavra, palavra. E o que corresponde ao logos, em grego, né? Então, memra é palavra, em aramaico. A gente encontra essa palavrinha nos escritos, nas traduções aramaicas das escrituras hebraicas. Então, os judeus, eles saíram do exílio babilônico, tinham lá a Bíblia, e principalmente a Torá, e eles começaram a traduzir para o grego e começaram a ensinar nas sinagogas. O povo que veio da Babilônia falava aramaico, a língua disseminada em Israel na época de Jesus era aramaico por causa disso. Esdras veio falando, os outros israelitas que depois dos judeus, eles falavam aramaico. E o povo na sinagoga, eles só compreendiam aramaico. Os mestres conheciam hebraico, mas eles, quando falavam em hebraico na sinagoga, tinha que ter alguém traduzindo para o aramaico. Essa tradução oral, que depois se torna escrita, foi dado o nome de Targum. Recebeu o nome de Targum. Então, Targum é tradução em aramaico e é dado esse nome é dado às traduções orais que agora são escritas. São documentos que foram preservados nas sinagogas, em monastérios, né? Que são escritos em aramaico. E os judeus, eles preservaram um Targum oficial, vamos dizer assim, que é essa coluna aqui à esquerda, chamado Targum de Onkelos, que Onkelos era o autor dessa tradução aramaica, do século V, mais ou menos. E aqui está o texto em hebraico. Então, os judeus, eles têm várias cópias assim, impressas, e o texto aramaico do correspondente. No princípio, criou os céus e a terra, e aqui em aramaico. Berá, Adonai, Shemaya. Então, aí, tradução literal desse versículo em hebraico de Gênesis. Mas, diferente de várias traduções literais, eu falei aquele tradução literal, aqui é mais literal, essa tradução judaica oficial, mas as outras traduções são várias, que foram achadas ao longo da história, são, em geral, perifrásticas, são perífrases, são comentários
são como se fossem tradições livres, cheias de lendas, de histórias, narrativas e comentários mesmo que os rabinos começavam a fazer sobre os escritos do que eles estavam traduzindo. Então, eles não traduziam literalmente as coisas. Eles traduziam, por exemplo, quando Adão, né, se esconde, Adão, onde estás? Ali no início de Gênesis. Adão, onde estás? E os rabinos traduziram, os tradutores traduziram como? Por acaso você pode esconder em mim? A luz é como trevas, como luz diante da minha presença. Então, eles não traduziram literalmente, eles traduziram com comentários doutrinários, comentários teológicos, o que eles queriam passar. E não é diferente em algumas passagens da palavra de Deus. Então, em Gênesis 1:3, por exemplo, que fala da criação da luz, na nossa tradução, no original hebraico, é assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Na tradução aramaica, no Targum aramaico, fala o seguinte: e disse a palavra de Deus. Então, e disse a palavra de Deus, haja luz, e houve luz conforme o decreto da sua palavra. É isso que está traduzido aqui, literalmente. E ele já fez uma tradução comentada, vocês estão vendo? Não foi Deus que criou, foi a palavra de Deus que criou. Interessante, né? Já está em consonância com o que a gente viu em Fílon, que a gente viu na tradição dos rabinos, que a gente viu lá em Salmos, nos profetas, que a palavra de Deus criou os céus e a terra. Os judeus aqui da época de Jesus, por exemplo, quando Deus criou tudo isso, estavam refletindo essas ideias que a gente construiu até aqui. E é isso que está por trás do prólogo de João. Gênesis 1:27, a criação do homem. E criou a palavra de Deus o homem, a sua imagem, conforme a imagem que está de Deus criou. Macho e sua companheira os criou. Então não foi Deus que criou a palavra. Houve uma mediação na criação da palavra. Quem mediou? A palavra de Deus criou a criação. Então, a palavra de Deus criou a sua imagem. Aí ficou ambíguo. É a imagem de Deus ou a imagem da palavra de Deus? De acordo com Filo de Elefia, a imagem da palavra. Somos a imagem da palavra. Outra passagem, olha que interessante. Em João 1 não fala que o verbo é Deus? Aqui para Abraão. E se revelou a palavra de Deus a Abraão. O texto no hebraico, Deus a Abraão. Igual ao nosso texto. Olha que interessante, 12. E construiu ali um altar para o nome da palavra de Deus. Abraão construiu um altar para o nome da palavra de Deus. Não foi para Deus. Na cabeça dos judeus que voltaram do exílio e da época depois posterior, né? Na época de Jesus, na época dos evangelistas, Deus era tão transcendente e tão alto que ele não podia tocar a criação diretamente. Ele era todo poderoso. Então ele tinha que ter uma mediação. Essa mediação, por toda essa tradição que a gente viu até aqui, era a palavra de Deus que mediava. Então, é a palavra de Deus que criou, que ela podia levar a adoração a Deus, ela podia ser adorada no lugar de Deus, e é isso que era ensinado nas sinagogas na época de Jesus. Ele construiu um altar ali para o nome da palavra de Deus, que está diante de Deus, e adorou ali, em nome da palavra de Deus. Tudo que está no nosso texto como Deus, quase tudo nesses versículos ele colocava os targums, as traduções aramaicas, para a palavra de Deus. Então, mais um versículo, que é a parte de Agar, que Agar ela é levada ao deserto, é mandada para o deserto por Abraão e Sara, junto com o filho Ismael. E no nosso texto traduzido do hebraico, diz que ela viu o anjo do Senhor e fala que o Senhor falou com ela. Mas o texto aramaico fala o seguinte: e disse a ela o anjo do Senhor, a palavra de Deus ouviu a tua angústia. Não foi Deus que ouviu, mas foi a palavra de Deus que ouviu. Olha que interessante. Gênesis 16:13 fala o seguinte: e ela orou a Agar em nome da palavra de Deus, aquela que estava se revelando a ela. E na fuga de Jacó de seu irmão Esaú, ele fala o seguinte: Deus será para mim por Deus. Olha que interessante. Jacó fala que a palavra de Deus será para mim por Deus. A palavra de Deus iria mediar
a divindade para Jacó, João, e o verbo era Deus. Então, essa é a conclusão. Depois de toda essa trajetória, vindo desde a concepção de que a Torá é a palavra de Deus por excelência, de como os rabinos entenderam essa palavra, a Torá, aquela que cria toda a missão, e depois eles começaram a expandir mais esse entendimento. Então a palavra se tornou algo quase independente de Deus, a ponto de ser chamada a primogênita de Deus por Filon, a filha de Deus pelos rabinos, aquela que podia interceder por Israel, aquela que podia ser enviada para salvar Israel, e aquela que iria ter todas as funções diante de Deus. A gente viu como isso é consonante com tudo que está ali escrito logo no iniciozinho de João. No início, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pronto, concluímos. Alguma dúvida? Algum comentário? Gostaram? Sim, muito bom. Finalizamos nossa aula. Ah, que bom. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês. Essa é a nossa primeira aula. Então eu só usei um versículo. Vocês viram o quanto de coisa a gente pode falar com um versículo, não é verdade? A outra aula a gente vai pegar aí uns 3 versículos. Não vai ser muita coisa não. Por que não vai ser muita coisa? A gente está preparando um curso, o pessoal de Roma está preparando um curso muito bom para vocês sobre o Evangelho inteiro de João, nessa linha, pegando a tradição judaica e analisando tudo no seu contexto. Na próxima aula a gente vai ver alguns conceitos que os Targums também falam, as tradições aramaicas e a tradição judaica, sobre alguns títulos e características que são aplicados ao verbo no início ali do prólogo, né? Então a gente vai pegar aí uns 3 versículos e vai analisar, a gente vai ficar para o curso. Para vocês aí, o dia 26, certo? Mesmo horário, né? Nesse horário, às 8 horas da noite, ok? Abraço a todos, fiquem com Deus, um abração. Só fechar aqui o link, vocês saem. Eu acho que a Bnei Roma vai disponibilizar aí um link com a aula gravada. Um abraço a todos, shalom. Shabbat shalom. 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 Shabbat shalom.